Olá, seja bem-vindo ao podcast Bíblia Livre. Eu quero te agradecer por todos os comentários que nós estamos recebendo ao longo desses 10 episódios. Esse é o 11º episódio, então eu quero te agradecer profundamente. Todos os comentários, as curtidas, as pessoas que estão compartilhando. É um prazer imenso poder fazer este podcast para você, porque aqui nós falamos da Bíblia. Todos os assuntos que trazemos aqui, nós falamos relacionados à Bíblia. Então, muito obrigado pela tua audiência, obrigado por você que está nos seguindo. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreva aqui embaixo no canal, deixa a sua notificação, não esquece de ativar as notificações e deixa seu like, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Nós já falamos aqui no podcast sobre adoração, né, louvor e adoração, mas hoje a gente vai entrar de uma maneira mais profunda, porque nós trouxemos aqui uma convidada que vai falar sobre composições, sobre letras, sobre música, né? Dentro deste nicho, né? Podemos dizer assim, que é o gospel, que é a música cristã, tá? Então, hoje, a minha convidada é a Celina Caissara. Uou, paz perfeita, tudo Seja bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu quero te agradecer pelo convite e Amém. agradecer a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando com muita sede. Amém. Muito legal, eu vi algumas composições suas no Instagram, eu falei, gente, que legal, que bênção que é. Pena que é só um trechinho ali, a gente vê só um pouquinho, só um né? pedacinho. Eu acho que eu vou deixar com gostinho demais, Elas né? não foram lançadas ainda, aí eu vou soltando só os pedacinhos mesmo. Ah, que legal. Celina, eu queria que você se apresentasse um pouco, fala um pouco sobre o seu trabalho, quem é você, de onde você veio, né? Sim. Você tem um sotaquezinho. Me fala um pouquinho sobre você. Eu me chamo Celina Caissara, eu sou cantora. Desde pequenininha, eu comecei a cantar dos 13 para os 14 anos. Eu sou da Bahia, por isso que você notou esse sotaque diferente, né, meu rei? E... Enfim, eu tenho uma longa história com Deus, assim, uma história de amizade com Jesus, porque se tem uma coisa que eu gosto de frisar bastante por onde eu vou e entre as pessoas que eu conheço, é essa questão, a importância que tem cultivar uma amizade com Ele. Sim. E essa amizade que eu tenho com Ele é desde muito novinha, temos altas histórias, a minha história de amor com Ele não é de hoje. É mesmo? É uma história muito linda e... Foi através dessa história que eu fui parar na Sony Music, né? E, assim, é a maior do Brasil. Eu sou muito feliz e realizada com esse passo, sabe? Com essa conquista que é ser uma das compositoras do casting dessa empresa que é tão grande e que soma bastante para o ministério também. Você é contratada pela Sony Music. Isso. E conta um pouquinho como é esse processo, como funciona. Você estava me falando um pouquinho antes... que é bem difícil, né? A gente imagina que fosse uma coisa mais fácil, você vai lá, registra tua letra, tua música, mas não é bem assim, né? Não é bem assim, não. Eles... realmente é necessário que você produza o seu portfólio, tem todo um trabalho de desenvolver uma marca, para que você tenha um trabalho consolidado. Eu costumo dizer que é como a fundação de uma empresa. Certo. Literalmente, você se torna uma empresa e você precisa trabalhar como uma empresa que tem marca registrada, que tem todos os seus trabalhos registrados devidamente, editados, e que constrói também um portfólio. Isso é muito importante. Então, assim, todo artista da área musical, seja compositor ou seja intérprete, ele meio que é uma empresa, sabe? Sim. Ele precisa se preparar para poder lançar a música dele como o empresário lança um produto novo no mercado. Como um produto, né? Como se fosse um produto. Né? É dessa forma, né? Então, hoje a gente, né, é legal que você esteja aqui, porque é um tema que a gente já falou sobre adoração, mas a gente falou sobre um estilo de vida de adoração, né? O que é um verdadeiro adorador, mas como ministério, né? Ministério da igreja e tudo mais. Mas acho que a adoração que a gente vai falar hoje é literalmente a parte musical, né? A parte de composição que para muitas pessoas não conhece. Eu mesmo não conhecia como funcionava essa área. Para algumas pessoas é desafiador ainda, né? Desafiador. Conhecer esse mundo por dentro, assim. Porque uma coisa é a gente adorar na igreja, né? Como uma pessoa que chega, vai prestar o culto ao Senhor, ir lá e começa a tocar o louvor e você entrega a tua adoração. Uma outra coisa é você escrever um louvor, escrever uma adoração, escrever uma música, né? E aí eu acho que você tem que fluir muito no espírito, ou não? Você tem que estar nessa conexão.
Tem que estar. A conexão tem que ser muito, muito especial. Você percebe que até mesmo alguns cantores seculares, quando eles são entrevistados e alguém pergunta assim, cara, esse sucesso que você escreveu, tá, como você explica isso, essa música ter virado um hit assim tão rápido? A maioria das respostas é muito similar, é muito familiar, assim. A maioria deles responde, cara, só Deus. Só Deus explica. Assim. Eles não têm uma explicação, porque realmente acontece ali uma conexão muito genuína. Para uma música boa nascer, ela precisa ser gerada através de uma conexão espiritual muito, muito genuína, assim, muito profunda. Verdadeiro, né? Precisa ser verdadeiro. Isso. Porque senão... Você usou a palavra correta para isso, Porque eu imagino, né, para escrever uma letra de adoração, uma música... É isso, né? A letra de adoração, de louvor. Olha, que existe uma diferença entre a música secular, que está falando... É muito fácil você escrever uma música que fala de amor, que está falando... Agora, quando você vai escrever uma música que fala sobre a dimensão celestial, as dimensões espirituais, você não está cantando só o que está na Bíblia ali, você está cantando também uma melodia que veio do céu, uma literalmente. Também, né? Uma experiência que transcende, assim. E essa experiência, ela vira uma flecha para atingir vários corações. Para curar, para libertar. Você acredita que a adoração, específicos. Ela transforma a vida? Acredito. Porque eu já vi isso acontecendo. Então, eu sou fruto disso. Então, não dá para eu falar assim, não. É porque, acredito realmente, muito. Né? Porque o louvor... Eu sei de histórias, de relatos, inclusive da igreja onde eu frequento, que às vezes as pessoas elas chegam na igreja e elas são tocadas pelo louvor. No momento do louvor, da adoração ali, as pessoas elas são aquebrantadas. E muitas vezes as pessoas acabam ficando na igreja nem por causa da ministração da palavra, mas por causa do momento do louvor. Entende? Sim. Então é uma conexão mesmo, né? Com o Espírito. É uma conexão. Tem uma história muito, muito interessante que eu lancei uma música no interior há alguns anos atrás. Não entendia nada de registro de música, dessas partes burocráticas, sabe? Eu só queria lançar uma música sem saber de nada, assim. Eu fui... o meu padrasto, ele até faz umas brincadeiras, assim. Foi um estúdio clandestino. Você só lançou. Gravei nesse estúdio a música e postei no YouTube. Daqui a pouco, como é uma cidade pequena do interior, o povo é muito simples. Que lugar da Bahia? Teixeira de Freitas. Ligeira de Freitas? Ligeira de Freitas. Gente, novo nome para a cidade de Texas City. Ligeira de Freitas. Adorei. Gostei, porque combina mesmo. A cidade, ela tá em constante crescimento e é ligeira mesmo. Que bom. Mas, assim que eu lancei essa música, as cidadezinhas ao derredor de Teixeira, e assim, quem tinha rádio na época, e na época era Antônio Novaes, o radialista, assim, que era o cara. Se Antônio Novaes pegasse a música para tocar na rádio, isso já significava que era o cantor famosinho da cidade, que tinha estourado. E aí a minha música foi parar exatamente lá no programa de Antônio Novaes. Não se sabe como. Não se sabe como. E aí outras pessoas começaram a baixar e a gravar no CD a música para escutar em casa. Caramba. E eu tinha uma prima que morava numa cidade... olha, é o interior do interior, Centenário. Mais profundo, mais lá para dentro. Uma prima assim, distante, ela estava morando numa cidadezinha chamada Centenário. Eu nem tinha muito contato com ela, porque o contato que a gente conseguia ter com o Centenário era através de um orelhão. Só tinha um orelhão para poder falar. Um orelhão. E aí, quando a gente ligava pro orelhão, uma das pessoas da cidade atendia e saía gritando na rua falando... Quem é fulano? Quem é fulano? Como é uma cidade muito pequena, esse fulano saía do barraco dele e ia lá. Rapidinho chegava. Hilário isso. E aí, uma vez, essa minha prima tava lá na casa de um tio e tava passando a minha música no som desse meu tio. Eu não sei se ele baixou, colocou no CD, o que foi, mas estava tocando essa minha música no som dele. Sim. Ela, naquela época, ela estava sofrendo de síndrome do pânico. E aí, olha o que ela fez. Ela copiou a letra da música. Ela disse que ela sentiu algo muito forte quando ela ouviu. E aí, ela copiou a letra da música. Vou até tocar ela daqui a pouco, pode deixar. Ela pregou na parede do... Não, na verdade não. Ela copiou a letra da música e ela foi pra casa. E todas as vezes que ela tinha crise de síndrome do pânico,
Ela entrava para dentro do banheiro, trancava a porta, pregava a folha na parede e ficava lendo repetidamente a letra. Olha isso. E aí, até passar a crise. E assim, ela disse que foi algo tão especial que ela foi curada de síndrome do pânico fazendo isso. Então, Caramba. como não acreditar que a adoração pode sim ser um instrumento poderoso para libertar, para curar, para transformar. E é um testemunho forte, né, isso, porque... Nossa, é muito especial. A pessoa, ela nem estava ouvindo a música, ela só estava lendo a letra. Sabe aquela história de que a sua fé te salvou? Sim. Eu acredito muito que não foi somente sobre a letra da música que eu fiz, mas foi sobre a mentalidade dela, sabe? Dela acreditar ela naquilo que estava acreditou. escrito. Que bom, Isso. que bênção. Sabe, isso. ela acreditou e isso é uma ferramenta muito poderosa para transformar a vida de qualquer pessoa. Sim. Você não consegue ter sua vida transformada se você não acreditar que você é capaz, que você consegue. Se essa fé, ela não arder dentro do seu coração, você não vai conseguir. E eu acredito que a música, ela tem esse poder. Tanto pro bem quanto pro mal, né? Porque a gente sabe que até hoje, algumas pessoas, elas são influenciadas por músicas, né? Pessoas são nostálgicas. E elas lembram das músicas que elas ouviam lá atrás e traz aquela lembrança. Isso é neurociência, né? A música, ela tem esse poder de gerar caminhos neurais. Então, a pessoa que está ali cantando repetidamente a mesma música, ela está sendo programada neurologicamente. Sim. Então, aquela pessoa que sempre está escutando a música, que fala da tristeza, que fala do sofrimento e que, enfim, ela está construindo caminhos neurais para aquilo ali também. É muito sério. Muito. Celina, lá em Salmos 95:6, diz assim, vinde, adoremos e prostemos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Salmos 95:6, ele vai falar, vinde, adoremos e nos prostemos de joelhos diante do Senhor que nos criou. Esse salmo, ele destaca, né, a criação como motivo para adorar a Deus. Ele fala claramente aqui sobre a criação. A conexão da adoração e a reverência à obra do Senhor são elementos para criar uma composição? Você acha que tem essa conexão? Tem. Essa reverência? Tem. São elementos para poder criar. Observe, teve uma vez que eu gostava sempre de viajar para Ilhéus, que eu tenho amigos incríveis que moram lá em Ilhéus, assim, para mim era sempre renovador, revigorante. E quando eu estava passando por momentos desafiadores, eu ligava para esses amigos e aí eles falavam, não, vem para Ilhéus, fica aqui, se dá uma volta na praia. E aí, num desses dias, caminhando pela praia, me veio um flash de inspiração sobre o amor de Deus. E ali, naquele flash, eu já comecei a recitar a música, sabe? O amor de Deus é bem melhor que o ar, voa mais alto, vai além do mar, mais forte que o vento, é como uma pomba bem mansa a voar. Assim é o amor que ele tem para me dar. Então, é muito especial, porque você tá ali contemplando uma criatura que viu Deus antes de você. A natureza viu Deus antes de nós. Sim. E quando ele disse haja, ele trouxe tudo à tona e depois... Depois dos animais ainda. Então pensa o que a natureza tem para falar sobre Deus, sabe? Nossa, é verdade. É muito. Tem então, muitos assim, detalhes. por isso que eu sou, assim, muito amante da natureza. Eu adoro, gosto muito. Adoro fazer trilha, amo praia, amo tudo que envolve a natureza, porque realmente a natureza, ela tá falando de Deus o tempo todo. Ela tá falando de assuntos milenares o tempo todo. Ela tá nos contagiando com essa energia poderosa do céu o tempo todo. Agora, a gente que precisa se concentrar para ouvir, porque às vezes a gente ignora. Às vezes a gente deixa... Você quer saber de uma coisa? Veja bem. Você já reparou que tem aqui naqueles dias mais agitados, você não para nem para olhar pro céu? Bem difícil. É muito difícil. Quando você está em um dia muito estressante, em um dia muito agitado e desgastante, você não para olhar para o céu. E é o mínimo que a gente deve fazer para se conectar com a natureza. Principalmente você que está morando na cidade, está rodeado de prédio e tal. Cara, para um pouco, respira, conta de 1 até 10, olha para o céu, sabe? Isso faz a diferença. Essa conexão, a gente precisa disso. Sendo criatura, então você acha que existem formas de a gente criar formas de adorar a Deus?
Além, diversas formas. Né? Porque às vezes a gente entende que apenas adorar a Deus é cantar, né? Não. Olha, eu acho que tem como você adorar a Deus em tudo que você faz. Você adora a Deus amando as pessoas. Você adora a Deus com a sua integridade, com a sua honestidade, com a sua sinceridade, com a sua verdade. Tem um texto, né? Eu acho que a adoração mais profunda, mais poderosa que alguém pode fazer é essa. É essa adoração, sabe? De ser verdadeiro, sim, de viver uma jornada de transformação de dentro para fora. E assim, não uma jornada superficial, sabe? Não, eu quero só um pouquinho aqui, eu quero conhecer só um pouquinho. Não. Você viver realmente a sua jornada de transformação de dentro para fora. Porque Deus, ele plantou em nós uma essência que às vezes é roubada de nós. Uhum. E às vezes a gente mesmo permite isso, né? A gente mesmo permite, porque a gente não se permite chorar, a gente não se permite sentir raiva, porque sentir raiva é pecado, a gente não se permite sentir tristeza. Eu estava falando sobre isso hoje. É muito importante sentir as emoções. Sim. Abraçar as suas sombras, não no sentido de abraçar o pecado, mas abraçar as suas imperfeições e entender que é isso que vai fazer você descobrir a essência que Deus plantou em você. É que às vezes algumas pessoas, elas se limitam a sentir essas coisas por causa da prisão. Pessoas se aprisionam nesses sentimentos e muitas vezes elas não conhecem o caminho da libertação. O caminho que Deus traz a liberdade. João né? 10:10 diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Muito obrigada. Precisava de um teólogo agora, gente, porque eu sou música, tá? Me entendam. Imagina. Então, a gente entende que, assim, eu perguntei para você se existem outras formas, né? A gente pode criar outras formas de adorar a Deus, porque a palavra vai dizer também, o texto vai fazer, quer bebais, quer comais, quer fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. E fazer coisas para a glória de Deus é uma forma de adoração, né? É isso. Ótimo, maravilha. Agora, lá em João 4:24, Celina, diz, Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Esse versículo, Jesus enfatiza, né, a essência espiritual da adoração. Porque ele fala, né, importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus ele enfatiza isso, você entende o chamado de adorar a Deus em espírito e em verdade, isso sendo uma primícia para fazer uma composição? Sim. É uma porque a gente falava, né, sobre a conexão do espírito, sim, né? Sim, porque eu me lembro que quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, eu tava no círculo de oração e aí a pessoa que estava ministrando falava, né? Os olhos do Senhor ardem como chamas de fogo, buscando por aqueles que adoram em espírito e em verdade. E no meu coração, eu falava assim, Deus, eu quero tanto escrever, eu quero tanto fazer música. Você almejava isso. Eu ficava assim, eu quero tanto fazer música. E aí veio uma senhorinha, o nome dela é Irmã Santa, assim, as pessoas chamam ela de Irmã Santa, ela é missionária, e aí ela veio e conversou comigo, falou comigo assim, Celina, Espírito Santo ministra ao meu coração que ele vai te dar o dom das letras. E aí, quantos anos você tinha? 13. 13 anos. Ele vai te dar o dom das letras. E é para você alegrar o seu coração nisso, porque ele tá colocando isso no seu destino, na sua vida, assim. Vai fazer parte da sua missão de vida. Quando ela falou aquilo comigo, eu me lembro exatamente o que eu fiz. Saí da igreja, fui direto na minha casa, assim, ó. E o pessoal do interior, quando termina o culto, eles têm mania de conversar na porta da igreja e ficar lá, ó. Sim. É família, então tá lá, conversando, e aí, nossa Deus, aí é chá, é comida, porque crente adora comer. Não bebe, mas o que come... Mas como que é uma beleza. Nesse dia eu não quis nem saber de chá, de nada não. Ela tinha falado comigo que eu ia receber aquilo que eu queria. Então eu fui direto pra casa, porque desde pequenininha, meu pai era dono de ferro velho, e as pessoas jogavam muitas agendas fora. E eu pegava aquelas agendas velhas, que assim, não tinham sido usadas durante todo o ano, eles descartavam por causa disso. Na capa eu escrevia o nome de uma história, e aí eu escrevia toda uma história naquela agenda, transformava em um livro. Certo. Só que eu queria fazer música. E eu não entendia nada de nota de violão e tal, eu não sabia nem por onde começar.
Nesse dia, quando ela falou isso, ministrou isso ao meu coração, eu cheguei em casa, peguei a Bíblia, coloquei do lado e falei assim, tá bom, Deus, eu acabei de ouvir lá atrás que eu vou receber o dom das letras. Então, assim, eu quero muito escrever uma música, não sei tocar um instrumento. Você falou bem assim com Deus, de maneira bem simples. Não sei tocar um instrumento e tal, mas agora eu quero esse negócio, porque ela falou que eu ia escrever música também. Uhum. Então, e aí? Eu me lembro exatamente, eu abri a Bíblia naquela passagem que fala sobre a redenção de Jesus. E na hora, eu só peguei, eu acho que eu tinha um MP3 velho que gravava. Gravei um refrãozinho. Não canse de dizer, Jesus, amo você. Não pare, não desista dele. Um dia ele morreu em uma cruz só pra salvar você, pra lavar os teus pecados. Quando eu fiz essa música, eu fiquei me achando. Fiz ela, mandei logo pra menina que era da igreja e tal. Aí falei com ela assim, que ela tocava, né? Aí eu falei, não, tem como você pegar essa música pra mim e tal? Ela, você tá tocando algum instrumento? Não, não tô tocando nenhum instrumento, mas eu tenho vontade de aprender violão. Aí ela, uai, você cantou em cima das notas, você não tá tocando nada? Minha filha, Deus falou comigo que ele ia me dar o dom. Então, assim... Você não sabia ele nada deu de música? Não sabia nada de música. E eu cantei tudo em cima das notas. Ela pegou a música certinho e tal. Mas pouco tempo depois eu entrei pra aula, pro curso de violão e tal, pra aprender, assim, o básico que eu sei hoje, eu aprendi nesse curso. Pois mas pronto, é assim... então vamos ouvir. Vamos fazer? Sim, vamos. Desculpa, você quer concluir? Quer concluir o que você estava falando? Não, já foi então concluído. Tá. Já foi concluído. Tá já. Bom. Porque, né, a gente tá falando, né, de adoração, de música, de letra, mas vamos ouvir, né, um pouquinho da Celina. Perfeito. O que você trouxe pra gente? Olha, o nome dessa música é Imagem e Semelhança. Eu chamo ela de A Cara do Pai. A Cara do Pai? Os meus amigos, eles falam assim. Porque essa música, ela nasceu num momento muito especial. Assim que meu pai saiu de casa, eu tinha de 12 para 13, assim, a gente passou por um momento bem difícil em casa. E eu tive um papo muito sério com Deus no quarto. E aí eu falei com ele, ó, pai, agora o Senhor é meu pai. Agora o Senhor é meu pai oficialmente, assim, só o Senhor mesmo. A Bíblia fala, né, que se a gente crê em Jesus, isso vai nos dar o direito de ser chamados filhos de Deus. Sim, aí eu fiquei nesse papo lá, chorando e mexendo no teclado e fazendo música. E aí eu senti uma presença muito especial nesse dia. Foi como se ele tivesse confirmado, sabe, testificado no meu coração, para eu ter essa segurança e para eu me assegurar da paternidade dele. E a mensagem veio através da canção. E foi exatamente essa música que visitou também a minha prima, que estava com a síndrome do pânico, e ela colocava sempre na parede. Essa música que você vai cantar, que tem a ver com essa letra. Amém. Essa. Ela diz assim, ó. Concentrei minha visão em ti, eu ouvi as palavras singelas do teu amor, me olhei no espelho e vi tua imagem e semelhança. Eu falei, não sou merecedor de tanta graça, Deus, de parecer com Deus. Eu não mereço tanta honra assim, mas mesmo sendo desse jeito, encharcado de defeitos, me formaste a sua imagem e semelhança. Um Deus tão perfeito me chama de filho. Ele olha pra mim com seu olhar de mansidão e fala comigo com sua voz de trovão. É a cara do Pai, olha pra mim com seu olhar paternal e me chama de filho, mesmo quando não mereço um cuidado especial. Uou! Nossa, que linda.
essa canção, ela é muito especial. Que linda, Celina. Nossa, é muito bom. Que Deus abençoe. E você já tem gravado essa música? Já tenho gravada. Foi essa música que foi parar lá na rádio de Antônio Novaes e agora tá tocando em todas as rádios da Bahia. Ai, que legal, gente. Depois você fala pra gente onde a gente ouve essa música, se você tem um site, se você... Sim. Aonde tá essa música? Como que a gente o faz? site eu ainda vou fazer ele esse ano. Eu ainda tô naquela parte de construção de marca. Eu acabei de fazer minha logomarca agora, ainda preciso registrar. E assim que o site estiver construído e marca, tudo, enfim, eu vou lançar novamente essa música. É que quando você falou que tava tocando lá na rádio, eu imaginei que você falou um estúdio clandestino, né? Não é bem clandestino, gente. Eu imaginei que, assim, que ficou por lá e tal, mas assim, ela tá gravada já, com todos os arranjos, tudo bonitinho. Gravada com todos os arranjos, devidamente registrada, tá bom, haters? Brincadeira. Que fique bem claro, tá registrada. Mas que bom, depois você fala pra onde a gente busca no YouTube e tal. Porque como eu falei no começo, né? Você só deixa uns trechinhos lá no Instagram. Eu vou deixar, a gente quer ouvir o resto. Onde tá, né? Tá bom. Verdade. Meu produtor entrou em contato comigo assim que eu assinei o contrato. E aí ele falou, olha, chega dessa farra do boi, você não vai mais postar a música inteira. Então, vamos editar as músicas. Se for pra você fazer alguma postagem, no máximo um pedacinho de 30 segundos e só. Então essa música a gente não tem inteira pra ouvir? Tem ela inteira pra ouvir no YouTube. No YouTube tem. Sim. Mas, bom... Legal. A gente pretende fazer um arranjo novo, porque ela tá bem antiga, mas é assim. Linda a letra, nossa. Ai, que bom. Eu vou ler Salmos aqui de novo. Salmos 102 diz assim, ó. Servi ao Senhor com alegria, tá? Apresentai-vos diante dele com cântico. Nesse salmo aqui, tem um convite claro para nós nos apresentarmos diante do Senhor com cânticos, tá? Você acredita que isso seja uma forma literal? De nós estarmos sempre, né, na frente do Senhor, nos apresentando com cânticos, porque Davi se apresentava, ele dançava na presença de Deus, né? Nossa, eu ia falar da dança, Você entende qual que é a importância dessa expressão musical para Deus? Você consegue escrever assim, falar pra gente sobre essa expressão musical? Eu acredito que tudo que você produz na música, você precisa ter um cuidado. Eu sou muito da poesia, bem Marcela Thaís. Então, eu gosto muito de brincar com essa coisa da poesia e tal. Só que a essência de tudo que você produz, ela tem que apontar para uma direção. Então, a essência de tudo que uma pessoa que, por exemplo, os meus amigos falam, né? Você é uma poetisa, você sempre escreve poesias e tal. Mas tem uma essência nisso. Sempre tá apontando para o amor de Deus, sempre tá apontando para a integridade, para a bondade, para os frutos do Espírito, sabe? E eu acho isso muito importante, porque é a nossa base. E é isso que faz com que tudo que você produza, com que todos os seus frutos realmente louvem ao Senhor. Porque os frutos que você produz, eles vão alimentar as pessoas. Então, do que você está alimentando essas pessoas? Essa a preocupação de uma pessoa que é adorador e produtor de conteúdo. É uma responsabilidade imensa. Quando o adorador ele produz conteúdo, ele precisa ter essa preocupação bem consciente. Eu sou produtora de conteúdo, então eu faço poesias, às vezes alguns amigos, eles até encomendam algumas coisas para festa de casamento e tal, e aí eu faço músicas românticas também, enfim. Só que tudo isso, eu tenho todo um cuidado de produzir esse conteúdo com a minha base, com a base que bíblica, eu tenho. Isso. A base da palavra. Com a base da palavra e mantendo a integridade disso, porque eu sei que lá na frente as pessoas vão consumir. Vão consumir isso que eu tô produzindo. E eu tenho que ser uma árvore de frutos bons. Sim. A gente conhece a árvore pelo fruto. É isso. Então, é importante que as pessoas que vão consumir isso lá na frente, que elas recebam os benefícios disso, sabe? Eu ia até te perguntar... Isso é louvar a Deus também com tudo que você produz. Sim. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Como que você incentivaria, né, as pessoas a se envolverem ativamente nessa adoração por meio da música? Porque você está falando que é uma responsabilidade. É uma forma de incentivar também as pessoas se envolverem com a adoração pela música? Sim. Porque às vezes as pessoas não têm um dom da adoração. Eu mesmo, o meu tipo de adoração é bem longe disso. Eu digo assim, né? Cantar não é comigo, mas eu adoro. E aí eu não me importo quem está do meu lado, se a pessoa vai ver que eu sou desafinado ou não. Eu gosto de adorar, então exatamente. Me deixa. E a música traz isso também, isso. né? É um incentivo pra gente aprender a adorar a Deus, né?
Sim, você é livre para louvar a Deus com tudo de você, com tudo que você tem. Você percebe que naquela passagem que o Davi ele se soltou ali, até a esposa dele fez um comentário que não foi muito interessante. Ela repreendeu ele. E ela não conseguiu ver a essência daquilo que ele tava expressando, né? Porque ele realmente ele tinha uma pureza transbordando de dentro para fora. E aquela dança que ele fez, tudo aquilo que ele expressou foi com maior pureza no coração. Então, eu acredito que a adoração verdadeira, ela nasce dessa fonte, sabe? É uma expressão muito pura. O relacionamento com Deus, o relacionamento com Jesus, é o relacionamento... Eu falo isso direto com os meus amigos. Este é o relacionamento mais importante da vida da gente. Uhum. O relacionamento com Jesus é o relacionamento mais importante das nossas vidas. Sim. E tudo que vem desse relacionamento é muito puro. Verdade. Então, quando eu me expresso diante dele, seja dançando, seja... Sei lá, porque tem gente que é doido, né? Pastor Lucinho que eu digo... Ele vai... Eu vou gostar que ele ouça isso. É até bom que gera uma polêmica. Brincadeira. E aí, isso gera uma adoração muito pura. Mesmo que você tá ali, sei lá, correndo igual o Davi ali, dançando e brincando e tal. Lá na Bahia, os jovens, eles adoram fazer isso, sabe? Eles pegam os tambores e ficam tocando e dança e faz comida e fica a tarde todinha envolvido com aquilo ali. E algumas pessoas falam que é meninice, mas... quem tem o discernimento entende que aquilo ali é um amor puro, muito puro, sabe? É a manifestação de uma adoração muito genuína, muito pura. E isso brotou de um relacionamento muito profundo com Deus. Então, é isso. Porque às vezes as pessoas querem limitar, né, um estilo de adoração. Não existe limite. Mas a palavra a gente leu aqui, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então, qual é a verdade que eu tenho diante do meu Deus, né? Te contar uma coisa que aconteceu assim que eu cheguei em São Paulo. Sim. Eu até comentei isso com algumas pessoas, porque assim, a minha mãe é dirigente de círculo de oração. E eu tava voltando de um círculo de oração lá na minha adolescência, com os meus amigos adolescentes malucos, que hoje são cada vez mais malucos por Jesus. E aí, a gente tava voltando ali e tal, e eu na rua conversando com o Espírito Santo e os meus amigos indo normal. Aí, do nada, o mais quieto de todos começou lá com falar em línguas e tal. E aí veio uma pessoa que tinha o dom da interpretação de línguas. Gente, no meio da rua, essa feira, esse negócio estava acontecendo no meio da rua. A senhora, ela interpretou as línguas do meu amigo e veio falar comigo que era um recado do Espírito Santo para mim. E que ele estava dizendo que ele estava feliz em saber que eu não tinha vergonha de conversar com ele no meio da rua. Então, depois que rolou isso, eu meio que surtei, assim, porque eu passei a conversar com ele em qualquer lugar. Falei assim, não, se ele gosta, então agora eu vou conversar com ele em qualquer lugar, onde eu estiver. Então, assim que eu peguei essa mania. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu tava aqui, tipo, já faziam 2 meses. E aí eu falei assim, ó, Deus, é o seguinte, eu vou almoçar no shopping Moca hoje e eu quero almoçar com você, porque eu preciso conversar umas coisas com você e tal. Você falou isso pra Deus? Falei com Jesus. Falando com Jesus assim, não? Preciso. Vai ser lá no fogão. Isso é só pra mostrar, gente, que não tem uma fórmula, não né? Tem. A gente tava falando isso aqui antes, né, André? Falando em off aqui. Não existe uma fórmula pra falar com Jesus, não é só abrir o coração, né? É isso, aí eu falei com ele, ó, tô indo lá e tal. Cheguei lá, fiz a minha comida, coloquei na mesa, sentei na mesa e tô lá comendo e conversando. Menino, mas é uma conversa tão massa que enquanto você tá conversando, você tá se arrepiando, você sente, você sabe. Querida, abraçada. Você sabe. É muito louco. Você sabe que ele tá ali. Você sabe que ele tá ali. E Jesus, ele adora uma mesa. Mesa, a gente já falou sobre isso aqui. A mesa, ela conecta, ela diz que eu sou igual a você. E que, assim, estamos na mesma altura. Então, assim, é muito surreal. Ela nos iguala. E ali, eu conversando com ele, você acredita que numa conversa daquelas, surgiram tantas ideias, sabe? Tantas coisas desabrocharam, tantas coisas que estavam fechadas e retidas aqui dentro, surgiram assim. E eu sabia que isso vinha dessa conexão, sabe? Sim, a gente sempre sabe que vem disso, que vem dessa conexão. Só existem 2 fontes espirituais para a criação, sabe? Então, assim, a criação genuína, que gera frutos de cura e de saúde, a gente sabe de onde
de que fonte isso vem, né? Então, assim, vale a pena cultivar. Vale porque é até a volta de Cristo, né? A gente sempre fala, né? Te amo até a volta de Cristo, né? Porque a gente sabe que isso aqui tudo é transitório. E se a gente aprende sobre essa conexão com Deus, a gente aprende a ser a criatura. E se somos criaturas, temos um Criador, a gente precisa ter essa conexão com o nosso Criador. E não é à toa a gente falando de adoração, de louvor. Você falou uma coisa aqui agora há pouco que eu fiquei pensando na minha filha. Eu tenho uma filha de 22 anos. E ela foi para a escola do reino. Ela ficou durante 7 dias lá, uma escola de adoração. Era um retiro de adoração. E uma pessoa muito conhecida do meio gospel foi profetizar na vida dela. Essa pessoa é o Tom Molinari. Uou. Ele foi até ela, ele profetizou, porque minha filha adora escrever. Ela escreve. Nossa. Eu não consegui ainda ler nenhuma letra dela, mas eu tenho certeza que toda a letra que ela escreveu foi uma inspiração do Espírito Santo. Com certeza. E no momento que ela voltou, a gente foi buscar ela. Eu não sei nem se ela me permite falar isso, mas no momento que ela me falou pra gente que o Tom Molinari profetizou sobre a vida dela e tava ali, sabe, desbloqueando, eu tinha certeza que era algo que Deus estava entregando para ela, esse dom que ia se aflorar, né? Nossa, gente, isso é muito profundo. Então, quando você falou, quando uma pessoa foi e revelou ao teu coração o dom que Deus estava derrubando sobre a vida, na hora veio a vida da minha filha. E é um processo para tudo, né, Celina? Tem um tempo para todas as coisas. Tem. Você conheceu o teu processo e hoje você é uma compositora, tem um contrato, tem a primeira música que eu já ouvi, já fiquei impactado. Uau. E é um dom. E você falou a palavra, assim, que é chave para mim, processo. Acredito que cada um de nós nascemos para uma missão específica, para um propósito específico. Não só não, né? Porque a gente vive vários processos para poder viver vários propósitos, né? Então, é muito importante que as pessoas entendam que é necessário você se render aos processos, sabe? Na natureza a gente vê vários exemplos. Eu adoro o exemplo da metamorfose, o exemplo da borboleta, que é um exemplaço, né? Ela tá ali se rastejando quando lagarta, mas ela vê as borboletas voando e ela sabe que um dia ela vai estar lá voando também, cumprindo a missão dela. Mas, enquanto isso, ela está vivendo o processo. E eu acho que é importante que a gente pegue esse exemplo da criação para as nossas vidas e respeite também essa questão da nossa necessidade também de viver um processo profundo de dentro para fora, para encarar realmente a nossa jornada em espírito e em verdade, sabe? Porque eu acho que quanto mais verdade você colocar, por mais que doa, porque processos, eles são dolorosos. Os processos, eles não vêm recheados de amor e felicidade, cor-de-rosa, algodão doce. Os processos, eles vêm com dores, com tristezas, com frustrações. Mas é para te promover para o próximo nível mesmo. E isso te promove para o próximo nível, sabe? Há alguns anos atrás, eu tive um sonho. Olha que sonho estranho, né? Eu tava... Foi um sonho atrás do outro. No primeiro sonho, eu estava debaixo da água e aí tinha um ser, uma criatura, um homem, uma pessoa, não sei, sorridente, iluminado, assim, a criatura. Mas sustentava a minha cabeça debaixo da água, que parecia que queria me matar. Como se estivesse te afogando? Me afogando, no fundo do oceano. E aí eu me debatendo e tentando fugir. E aí aquela criatura continuou sustentando ali a minha cabeça ali no fundo. Chegou um momento que pareceu que eu me transformei no próprio oceano. Eu soltei as mãos e fiquei numa paz, assim, numa quietude. E parecia que eu tinha desenvolvido a habilidade de respirar debaixo d'água. E quando eu fiquei nessa paz e nessa quietude e estava respirando debaixo d'água, já estava assim, parte do oceano praticamente, ele me soltou e foi para a superfície sinalizando que era para eu voltar, que eu poderia sair, porque eu já tinha passado por aquilo ali, enfim. Muito louco. E aí, no outro sonho, tinha uma moça no topo de uma colina, e aí eu vi quando ela saltou num lago que tinha lá no fundo daquele abismo, e aí ela saiu ilesa, assim.
Aí eu falei assim, nossa, se ela consegue, eu também consigo. Aí eu fui lá e saltei também, mergulhei lá naquele negócio e fui atrás da moça. Falar com ela, olha, você conseguiu mergulhar, também consegui mergulhar. Sim. Aí ela deu um sorrisinho assim, olhou pra mim e falou assim, menina, eu já fiz isso várias vezes. Então, eu entendo que isso faz muito parte da comunicação já do processo, sabe? Eu acredito que eu já estava recebendo essa comunicação com relação a viver o processo, porque viver o processo é realmente dar aquela sensação de que você está se afogando. Mas chega um momento... Às vezes você se vê numa beira de um abismo. É isso. Mas você enfrenta aquelas dores e aqueles medos exatamente para você ter o mergulho. Viver aquele mergulho. É verdadeiro. Vamos cantar mais uma? Tem Vamos. mais uma? Vamos lá. Já que a gente falou tanto de natureza, eu vou tocar uma que fala muito da natureza. Eu fiz ela bem novinha, eu era adolescente quando eu fiz essa música, eu senti saudade dela. Natureza. Natureza. Sim, natureza. Essa Vento ou brisa que toca os cabelos da moça sentada à janela, fazendo cantar. A inspiração chega da natureza, pegando o barco do vento, me faz navegar. Deus usa as coisas mais simples e por meio delas caminha um encontro pro céu alcançar. É o meu lugar onde o vento é mais suave, onde a chuva sempre é bem-vinda, onde sinto Deus mais perto ainda. Natureza me leva para o colo do meu pai e embeleza o meu semblante com seus ares transmissores de paz. Com seus ares transmissores de paz. Você não faz força pra cantar, né? Você tem uma coisa muito genuína, muito natural sua, né? Eu gosto muito. Essa música, ela me acompanha há anos, assim, porque eu sou muito apaixonada pela natureza e realmente a natureza fala muito de Deus pra mim. Que legal. Olha, lá em Salmos 29:2, vai falar que assim, que nós devemos render ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tá lá. Render ao Senhor a glória devida ao seu nome é adorar o Senhor na beleza e santidade. Então nós somos chamados a entregar a glória devida ao Senhor, né? Então a gente pode entender sobre todas as coisas, como eu falei aqui, né? Quer bebais, quer comais, quer fazer todas as coisas, faça a glória para a glória de Deus. Quais aspectos da vida cristã, se nós olharmos para toda a vida cristã, né? Para quem está na igreja, para quem realmente é cristão, quais aspectos você destacaria para que as pessoas pudessem realmente render, assim, né, uma verdadeira adoração para Deus, dentro desse escopo, digamos assim, ou desse estilo de vida? Receita de Celina Caissara. Tenha uma amizade com Jesus, é a melhor coisa do mundo. Eu acredito que quando nós somos amigos de uma pessoa, você percebe que daqui a pouco você está falando igual essa pessoa, você está andando igual. Você pega os jeitos, né? Você vai pegando o jeito daquela pessoa. Quando a gente cultiva uma amizade com Jesus, não tem jeito, isso vai trabalhando em você.
de dentro para fora. Uhum. Vale a pena cultivar uma amizade com ele, porque ao longo da estrada nós vamos nos transformando e vamos ficando cada vez mais parecidos. Se você xingava, você não xinga mais. Se você cultivava o rancor e a mágoa no seu coração, você não cultiva mais. Você prefere buscar pelo caminho da verdade, por mais que ele seja o caminho mais doloroso. Aquele caminho de se confrontar, sabe? De encarar as que ele coisas. mesmo fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, assim, cultivar amizade com Jesus, eu acredito que é transformador. Transformador. Eu vi uma vez uma entrevista do Augusto Cury. Uhum. Doutor Augusto quando Cury. Ele fez uma passagem ali na Ana Maria Braga, e aí ele deu uma entrevista explicando acerca da obra dele e tal. Uhum. E eu achei muito interessante que ele disse que quando ele começou a pesquisar sobre a personalidade desse homem, aí ele falando de Jesus de uma forma muito apaixonada. Eu achei muito lindo isso. Eu assisti exatamente da empresa no trabalho, ele deu uma palestra. Nossa, gente, e ele falou sobre isso. Que ele via uma condição na mente de Jesus que ele fala que não tinha como não ser transformado. Porque ele falou que ele foi estudar, né, a mente de Jesus, baseado nos relatos da Bíblia. E ele chegou a uma conclusão que no final do livro ele fala que ele acabou se convertendo, né? Ele fala... Um homem metódico, extremamente racional. Mas a partir do momento que ele decidiu estudar sobre a personalidade de Jesus, ele se rendeu, porque isso é contagiante. Por isso que eu falo que cultivar uma amizade com Cristo, isso é transformador para todos os pilares da sua vida. Acho que é a base para tudo. Eu falo que todo mundo um dia tem um encontro com Jesus. Você pode negar, mas de uma certa forma, uma hora você vai ter um encontro com Jesus. Seja alguém que está falando de Jesus, seja você está passando da cozinha para a sala, você vê uma chamada do The Chosen. Uau, eu sou apaixonada. É alguém que deixa... Você vai fazer uma visita, alguém deixa a Bíblia no Salmo 121, ou no Salmo 119, ou no Salmo 91. Sempre alguém tem uma Bíblia aberta em casa. Então, assim, tem jeito. Jesus, ele sempre vai ter um encontro, ele vai sempre estar disponível, né? Para nós. E para quem quiser. Então, a pessoa, ela não tem como se encontrar verdadeiramente com Jesus e não ter uma transformação, né? Acho que ele é isso, né? Ele transforma, ele nos molda, ele nos cura, traz tudo isso. Eu já tô ficando poeta aqui, hein? Ele deixa a gente assim. Jesus deixa a gente muito fofo. Porque ele é o amor, né? Então, não tem como falar dele e não poetizar. Porque ele é o próprio amor em pessoa. Você tá ali conversando com alguém que, meu Deus do céu. Eu vou te fazer uma pergunta técnica agora, tá? Como que você exploraria, agora para nós mesmos que não entendemos essa questão técnica, como você exploraria a ideia de santidade ao compor uma letra musical? Como você exploraria isso? A ideia de santidade deve... escrever ali. Sim, essa ideia de santidade para compor uma música, ela deve ter uma base na verdade. Você não pode compor uma música fantasiando uma coisa que não fluiu de você. Você precisa ter uma base muito, muito genuína. Então, eu acho assim, que para começo de conversa, você quer ser compositor, seja, assim, verdadeiro e busque se conhecer, sabe? Eu acho que o autoconhecimento, ele tá abraçadinho com a fé. Sim. Se você quer ser um bom compositor, passe por um processo de autoconhecimento, sabe? Busque se conhecer melhor, porque é muito interessante que tudo que seja produzido tenha muita verdade. Depois você vai precisar falar sobre aquela composição sua. Então, isso precisa ser genuíno, sabe? Não faça só porque a massa está fazendo. Mas eu acredito que o diferencial de um compositor é isso, sabe? Tá na essência genuína que Deus colocou em você. Você acredita que Deus colocou uma essência única em cada pessoa? Acredito. Se ele colocou uma essência única, significa que tem um embrião divino se movendo dentro de você e de cada um de nós, e é algo único, é algo especial, é algo frutífero, é algo que vai... Esse embrião divino, ele vai contagiar as pessoas e vai gerar muitos frutos. Eu desenvolvi um projeto no Espírito Santo chamado Mulheres que Geram, e a gente ministrou muito sobre a vida das mulheres através disso. E isso gerou muitos frutos, sabe? Teve mulheres que abriram empresa depois. Olha. E geraram literalmente, sabe? Foi um negócio muito abençoado.
Então, é isso. Se você tem essa essência, se você tem esse embrião divino forte dentro de você e você fala assim, quer saber, eu vou investir no autoconhecimento, sim, porque eu creio que isso somado à fé vai ser uma ferramenta poderosa. O autoconhecimento somado à fé é uma ferramenta poderosa. Então, quando você descobre isso e usa isso, tudo que você compor, tudo que você produzir vai ser diferente, vai ter o seu diferencial, vai ser uma comunicação diferente, sabe? Sim. Você não vai estar fazendo o que a indústria está fazendo, o que o cantor famoso está fazendo, você vai fazer um negócio diferente. Eu acredito que esse é o caminho, sabe? Entendi. E você falar sobre esse autoconhecimento, a questão do autoconhecimento, eu acho que passa também por aquela questão de Paulo, quando ele fala pra gente não nos conformarmos com o padrão do mundo, né? Mas pra gente se sujeitar com a renovação da nossa mente. Mas para eu entender o que está acontecendo no mundo e me sujeitar à renovação da minha mente, eu preciso ter esse autoconhecimento. E aí entra o papel do Espírito Santo, né, da transformação, de entrar na santidade, ter tudo isso, né? É isso, porque já pensou? Você se olha no espelho, você olha para você e fala assim, quem tá aí dentro? Quem tá aí dentro? Quem é essa pessoa que tá morando aí dentro? Então, é importante você se perguntar isso e conversar com Deus a respeito disso, para ele pegar você pela mão e te levar lá dentro e te mostrar, meu filho, foi isso aqui que eu coloquei. Sim. É assim que o pregador descobre que ele nasceu para pregar, é assim que o cantor descobre que ele nasceu para cantar, é assim que o compositor descobre que ele nasceu para compor e o que ele nasceu para compor. Então, a santidade, para compor essa questão da letra musical, da questão santidade, precisa ter legitimidade. Resumindo, é a legitimidade. Você tem a legitimidade com o relacionamento com Jesus. Né? Agora, é uma coisa mais atual que eu vou falar sobre Êxodo 34:14, que a palavra vai dizer assim, ó. Porque não adorarás a nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, e é Deus zeloso. Falando não adorarás, né, a gente está lá em Êxodo, né? Aquilo que Deus estava falando ali, Moisés estava escrevendo para aquele povo que foi escravo durante um período no Egito e agora eles estão saindo, eles estão indo para a Terra Prometida, então é preciso escrever ali as leis para aquela galera ali. Então, não adorará outros deuses, mas a gente vê aqui, né, que é um tempo de idolatria a deuses de tudo quanto é tamanho, nome e tudo mais. A gente vive um período de idolatria, né? Todas as coisas. Você acredita que a música é uma ferramenta para ajudar as pessoas a se afastarem dessas influências de idolatria do mundo? Sim, é uma ferramenta poderosíssima, porque a música, ela... Eu tenho um amigo que o nome dele é Lindo de Oliveira. Ele foi um dos jurados do Raul Gil. Como é o nome dele? Lindo de Oliveira. Lindo de Oliveira. Isso. Ele é incrível, uma pessoa maravilhosa. Lindo, um abraço, que eu tenho certeza que você vai ouvir. Olha aí. E ele sempre fala que quando nós cantamos, nós estamos... cantamos ou falamos, as palavras, elas são espírito. Quando você coloca a sua mão na frente da boca e fala pá, a sua mão, ela sente o impacto da palavra. Porque as palavras, elas são vida. Tudo que você fala, tudo que você emite é vida. Você quer ver uma coisa? Fazer um exercício rápido aqui para você e para todos os ouvintes. Veja bem, tem como você fechar o olho? Tem. Só fazer uma ferramenta rapidinho com você. Digamos que você agora, você acabou de sair do podcast, você pegou o carro, tá na frente da sua casa, rápido, tá? Pegou um foguete. Tá na frente da sua casa, abriu a porta, entrou. Você conseguiu visualizar a sua casa? Sim. Certo. Agora você dá um abraço na sua filha, deu um abraço nela. Agora você vai lá na cozinha, abre a geladeira. Tem limão? Tem. Pega um limão. Agora vai no lugar onde ficam as colheres. Tá. Abre ali, pega uma faca. Peguei. Agora você vai cortar esse limão no meio. E agora você vai chupar o limão. Tá. Pode abrir o olho. Fala a verdade, não saiu uma aguinha na boca? Aguinha na boca? Menino, essa ferramenta, ela sempre faz a pessoa produzir saliva porque a sua mente acredita que você realmente está chupando limão.
Tipo, é uma transicional, uma coisa transicional, é isso? Porque a palavra ela realmente tem esse poder de te levar para os lugares e de conduzir. Imagine isso aplicado na música. Entendi. E na adoração. Entendi. Quando você me levou para esse ambiente, o intuito era me fazer ter essas sensações do abraço, do limão, entendi. Aquela coisa das papilas gustativas, que, enfim, é quando você tá com fome e você vê sei lá, um lanche ou uma comida que te dá água na boca. É basicamente isso, porque o seu cérebro entende que naquele momento você vai chupar um limão e aí ele libera o líquido para você poder absorver aquele ácido ali. Isso acontece também com relação ao poder das palavras. Quando você está ministrando ou quando você está cantando uma música, seja lá qual for a letra dela, o que aquela letra está falando é vivo. Sim. Aquilo é vivo. Eu acredito nisso. Por isso que precisa ter um certo cuidado com as letras que se escuta, porque de repente você está escutando uma música muito pessimista, muito triste, e ali você já está um mês escutando aquilo, e você está sendo programado para sentir aquilo ali. Acontece no sertanejo, né? A gente vê o povo falando só de traição, só de cachaça, porque eu perdi a mulher e a outra não sei o quê. Gente, que ambiente, né, cara? Eu falo isso porque antes de eu me converter, eu gostava muito de sertanejo. Sim. E eu cantava essas músicas. E hoje eu falo, cara, eu cantava coisa que... É muito triste, porque tem algumas letras que, infelizmente, acabam gerando, né, caminhos negativos, né? Enfim. Isso vai muito mais pro lado comercial também, né? Aquela questão do que o povo quer ouvir, né? Então eu vou escrever isso porque tá dando like, tá dando curtida, tá dando dinheiro, né? E aí perde tudo isso que você acabou de explicar, né? A essência, a santidade, o relacionamento com Cristo. Porque aí é um meio secular e aí é outra história, né? Aí é outra coisa, né? Que mensagem específica que mensagem específica, errei aqui, que mensagem específica você transmitiria por meio da música para encorajar uma vida de adoração exclusiva ao Senhor? Resumindo assim, você falou já de relacionamento, você já falou de amizade com Jesus, relacionamento com Jesus, mas qual é uma mensagem específica que você transmitiria por meio da música para encorajar as pessoas a ter uma vida exclusiva com o Senhor? Vamos supor que você está escrevendo aqui e tal. Eu quero passar essa mensagem aqui para as pessoas terem uma vida exclusiva. Simples. Entenda, assim como os ramos de uma árvore são a extensão da vida dessa árvore, você também, nós, somos o prolongamento da sabedoria, do poder, da energia, do amor, de tudo que vem de Deus, de tudo que vem dele. É basicamente isso. Eu sempre uso a natureza para os meus exemplos e não poderia ser diferente agora com essa mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. Você tem mais uma música que você pode mostrar pra gente? Tem? Vamos ouvir mais um pouquinho de Celina Caissara. Ai, gente. Essa música, ela tem uma história também. Eu escrevi ela porque eu conheci uma família de pescadores que eles eram pessoas muito simples e naquela vila de pescadores teve uma tempestade muito forte. E a menina e o menino mais novo estavam muito preocupados com o pai, que ainda estava no barco em mar aberto e ele era pescador, eles estavam muito preocupados. E eles pensaram literalmente que eles iam perder o pai deles. E então eles passaram a noite inteira orando e no outro dia de manhã eles viram o barquinho chegando com o pai deles. E, enfim, foi um milagre muito lindo que eles viveram. Acabei transformando numa música. A música diz assim, ó. Sol, mar, estrela, raio de luz, eu digo só uma. Estrela da manhã que me conduz, digo sol, mar e estrela, raio de luz, eu digo só uma. Estrela da manhã que me conduz, barco a vela em mar aberto, a noite não está tão tranquila assim. Menino correndo e na praia dizendo, o amigo que eu tenho é fiel pra mim. Caiu na areia com um olhar atento, a linha do horizonte ele disse assim: sol, mar, estrela, raio de luz, eu digo só uma. Estrela da manhã que me conduz naquela noite.
Uma forte tempestade ameaçava as cabanas dos pescadores. E o menino em desespero, pois nunca havia vivido tanto horror, tanto terror. Pedia pela vida da família e pela vida do seu pai, que estava num barco à vela em mar aberto. Ele chorava. A tempestade vai logo embora e a gente só olha pra areia e vê o menino correndo e na praia dizendo: o amigo que eu tenho é fiel pra mim. Caiu na areia com o olhar atento, alinhando o horizonte, ele disse assim: pai, volta logo, a tempestade passou, veja o sol, o mar, a estrela, é tão lindo. Pai, volta logo, mas volta sorrindo, sorrindo, mas volta sorrindo. Sol, mar, estrela, raio de luz, eu digo sol, mar, estrela da manhã que me conduz é Jesus. E uma curiosidade sobre essa música. Eu escrevi essa música antes de conhecer a Vila de Pescadores. Sério? Depois que eu conheci, eu falei com eles: deixa eu tocar uma música pra vocês. Aí eu toquei a música pra eles, a mulher já veio chorando. Você contou a nossa história, isso aconteceu com a gente. Eu ia perguntar, eles souberam dessa história, dessa música que você escreveu? Eu acabei contando pra eles, porque eu tinha uma agenda pra cantar na cidade deles, e aí eu fiquei na casa deles. E Que cidade que era? Ilhéus também, não? Numa cidade pequena, de litoral. Acho que era, não sei se... eu não me lembro o nome, mas era uma cidade bem pequenininha mesmo, Vila de Pescadores. Tanto que eles foram me buscar de bicicleta. Caramba. Não, o arranjo que você pôs, né? Que você pôs, a forma como você... Me remeteu a esse lugar, sabia? Bem praia mesmo. Nossa, você... bem ali. Aí, eu pratiquei aquele exercício que você falou. Eu fui transportado para esse lugar quando você estava tocando. Meio que... Tá vendo como leva as pessoas? Que legal, que legal. Tem muito disso a música. Eu sou apaixonada pelo... Eu falo sempre com Jesus: Jesus, muito obrigado por ter me feito cantora, por ter me feito compositora. Te agradeço muito. Porque realmente é um dom que... Eu acredito que se eu não tivesse esse dom, não sei o que seria, assim, de mim, sabe? Porque assim, eu sei que as pessoas elas podem aprender a cantar. Existem técnicas vocais, né? Técnicas de exercícios e tudo mais. Então, assim, se eu quiser, eu posso aprender a cantar. Mas o dom de cantar é outra coisa, né? Aí é uma coisa que vem de dentro, aí já não é só técnica. Eu canto por... Como eu falei, você não faz força pra cantar, né? A gente vê você cantando, você não faz força. É uma coisa natural. E eu amo muito, meu Deus do céu. Eu vejo como algo que mexe com você, né? Mexe demais. Mexe. Eu sou muito grata a ele por ele ter me entregue esse dom, sabe? Porque isso é vida pra mim. Eu acho que se eu não fosse cantora, compositora, se eu não escrevesse, eu não sei realmente assim o que eu faria da vida, não teria o que fazer. Então eu entendo que realmente isso está engajado com a minha missão de vida. Eu nasci para fazer isso, para usar os meus dons e talentos. Eu vejo que é os mesmos dons, né, que a gente vai ver lá, os dons do Espírito, a gente vê os ministérios, né, que são 5 ministérios. As pessoas que vivem, né, o apóstolo, o pastor, o profeta, o mestre, né, o evangelista, essas pessoas que vivem de praticar a obra do Senhor e elas veem isso como um estilo de vida mesmo. Elas foram chamadas para isso. Você tem esse estilo de vida, né? Olha, eu tenho amigos que são itinerantes, sabe? E é um ministério bem desafiador. Às vezes eles mandam fotos deitado em rodoviária, esperando o ônibus, sabe? Assim, é bem desafiador. No meu caso, eu tenho alguns projetos também nessa área de escrita e de cantar e tal. Eu não penso em ser itinerante, mas também estou engajada nessa onda aí mesmo, de usar, de trabalhar dentro dessa coisa aí dos meus dons e dos talentos. Então não tem para onde correr, é isso. Bom, se você foi chamado e a Bíblia vai falar, né? Todos são chamados, mas poucos escolhidos.
Costumo dizer, quem são os escolhidos? Já se fez essa pergunta? Mas por que a Bíblia fala que todos são chamados, mas só alguns poucos são escolhidos? Eu falo que os escolhidos são aqueles que aceitam. Os que aceitam, nossa. Pronto. Porque se todos são chamados, mas só um pouco é escolhido, então esses poucos são os que aceitaram o chamado e estão lá, estão fazendo. E aí a gente tem até aqui no podcast, a gente tem um episódio que a gente vai falar sobre reinar com Jesus, que é diferente de ser salvo. E é fantástico, sabe? E eu até sofri aí com uns haters tentando... Meu Deus! Mas é muito fantástico, porque quando a gente vai ver que para reinar com Jesus você precisa de obra, mas salvação você não precisa de obra. E aí a gente vê que essas pessoas que vivem fazendo a obra, elas estão fazendo pelo amor mesmo. Os trabalhos missionários. Eu aprendi isso com uma missionária que se chama Elô. Ela é lá do Espírito Santo, eu conheci ela bem dessa época do Mulheres que Geram. Uhum. E eu era uma assembleiana recém-chegada na Batista, e eu ainda tava com alguns preconceitos, assim, Sim. uma religiosidade. E eu tava me livrando disso, e quando eu conheci a Elô, eles me apresentaram e falaram, né, ela é a pastora de missões. Uhum. E aí eu conheci ela, eu fiquei encantada. Eu falei assim, gente, a minha pastora de missões tem piercing. Que é isso? E ela toda estilosa, o cabelo todo estiloso. Eu falei assim, gente, agora é uma desconstrução na minha vida de religiosidade para poder entender o que é realmente você viver o evangelho genuíno, sabe, de Cristo. E aprendi muito com ela, muito sobre a essência, muito sobre essa questão de ser sincero, sabe, e de viver genuinamente o evangelho de Cristo, sabe. Então, assim, Elô, um abraço pra você, porque eu sei que você vai estar ouvindo também. Eu acabei citando você por causa disso. Amém, glória a Deus. Bom, a gente está encerrando, já está chegando no final. Só para... A gente tinha falado de você, mas você tem alguma outra música para apresentar? Olha, tem uma... Eu fiz uma paródia da música Hello, da Beyoncé. Eu acho que eu vi no Instagram. Você viu ela no Instagram? Você quer cantar? Deixa eu tocar só um pedacinho dela. Tá. Porque o pessoal mandou mensagem pra mim depois no direct. Como você faz isso? Eu amava escutar essa música. Agora você fez uma versão que eu posso ouvir. É uma paródia, mas é uma música com letra... Lembro que não sucumbiu, seu amor é sobrenatural. Lembro que foi no Sinai que sussurrou meu nome lá no céu. Falo dele porque vim adorar o verbo que é plural. Pois quem no passado reinou, pra sempre venceu o mal. É de lá que vem o poder, é só ele que pode conter. Isso eu digo por saber de alguém que venceu a morte no final. Ele andava sobre o mar, o universo reconhece o rei. Por isso eu digo, sou do reino, eterno em Santa Grey. Perguntam para mim do amor, logo penso no que ele fez. Por isso eu digo, sou do reino, eterno em Santa Grey. Reina, ele reina, reina, ele reina. Reina, reina, reina. O riso dele sobressai, a escuridão esvai. Sua voz projeta um som que acalma de uma vez e traz paz. A tua mão não tem ninguém que possui o tamanho, a força. Guarda o digitais de alguém que teu punho todo mal detém. É de lá que veio o poder, é só ele que pode conter. Isso eu digo por saber de alguém que venceu a morte no final. Ele andava sobre o mar, o universo reconhece o rei. Por isso eu digo, sou do reino, eterno em Santa Grey. Perguntam para mim do amor, logo penso no que ele fez. Por isso eu digo, sou do reino, eterno em Santa Grey. Reina, ele reina, reina, ele reina, 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 reina.
muito legal. Ficou bem legal. Gente, mas vira muita resenha com os amigos. Eu não tenho a dúvida que vai ter uns haters aí também falando. Alguns haters, não tem problema. Amo vocês, tá, haters? Amo vocês também. Celina, Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela tua presença. Realmente a gente vê que quando a gente explora, né, essa questão do louvor, da adoração, da música como essência, profundo, né? A gente vê que tem transformação, né? Tem. E quer falar sobre as suas redes sociais, aonde que a gente te encontra, suas músicas, como que funciona? Tem agenda? Como é que é? Então, a minha agenda tá lotadíssima. Eita Deus. Me acompanhe no Instagram, Celina Caiçara, sem o C cedilha, tá? Caicara, né? Caicara. Ó, gente, me segue lá no Instagram. E outra coisa, me chama no direct, porque eu vou dar de presente um e-book que eu vou estar lançando mês que vem com fé em Deus, esse e-book aí. E o nome dele é Portão Azul. Ele já é anunciante já de um projeto que está por vir, Portão Azul. E é um e-book pequenininho, de 40 páginas, mas vai somar muito, vai edificar muito. Então me chama lá. Esse livro, ele fala sobre o quê? Ele é um projeto... O Portão Azul, ele fala sobre autoconhecimento, fé e transformação. Olha aí. Um resumo do que a gente conversou aqui hoje, praticamente. Então chama ela no direct, né? Que é só no direct, né? Tem que te chamar no direct. Só no direct, porque assim eu garanto que você começou a me seguir no Instagram. Boa. Então tá bom. Olha, Deus abençoe. Muito obrigado pela tua presença, agradeço, sabe? Foi um prazer mesmo te receber, ouvir tuas canções. Pra tenho mim certeza foi uma honra participar que muita gente que vai ouvir aqui, muita gente vai ser tocado pelas suas músicas, pelas suas letras. E quem sabe logo você já tá aí, né? Nas paradas das rádios, gospels. Compartilhando aí. Mais e mais, enfim. Em nome de Jesus. Esse é o propósito. Gente, muito obrigado por mais uma vez você nos acompanhar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, compartilhe esse conteúdo, deixa seu comentário. Se tiver alguma pergunta, também pode nos perguntar aqui, tá bom? E se você quiser conhecer outros episódios, entra lá na playlist Podcast Bíblia Livre, que a gente vai ter lá outros assuntos, também falando de adoração, falando de reino, falamos sobre ministérios e tudo mais, tá bom? Deus abençoe e até o próximo episódio. Fica na paz.